Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prof. Carla Bruno. Hoje nós vamos falar sobre os números. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Pessoal, como todos sabemos, nós vivemos rodeados de números e eles muitas vezes nos identificam, como na carteira de identidade, nosso CPF e até mesmo quando nós usamos o computador através do IP. Utilizamos os números em nosso dia a dia todo o tempo. Em quase todas as ações que realizamos, os números estão envolvidos. E por esse motivo, é importante conhecermos os números que nos rodeiam. Hoje nós vamos falar então um pouco sobre esses números e como eles estão presentes em nossas vidas. Os números, vamos começar então pelos números naturais. Eles são representados pela letra N. Eles surgiram da necessidade de contar. Eles não possuem parte decimal, não possuem parte fracionária e nem imaginária. E o zero? É um número natural? Pois então, pessoal, sim e não. Alguns autores podem incluir o zero e outros não. Quando nós vamos pesquisar, por exemplo, um tratado de álgebra, em quase todos os tratados o zero está incluído. Esse debate é muito frequente entre os matemáticos. Enquanto que a teoria dos números geralmente exclui o zero, a teoria dos conjuntos inclui o zero. Então, pessoal, isso vai variar muito de autor para autor. Os números naturais, eles são encontrados em diversos lugares do nosso dia a dia. No relógio que nós usamos, nas placas dos carros, no marcador de velocidade, nas senhas que usamos, nas redes sociais, todos os dias e em muitos outros casos, Aqui vocês observam essa utilização. Depois, pessoal, nós temos os números inteiros. Pois então, todos os números, como eu já falei, surgiram da necessidade de contagem. E com os inteiros não foi diferente. Os comerciantes, por exemplo, eles tinham uma grande dificuldade em quantificar ganhos e perdas de mercadorias. Daí a criação desses números, Por quê? Porque nós temos nos números inteiros, são os números positivos e negativos. A definição de número inteiro inclui números naturais com o zero e os seus negativos. Eles também não possuem, parte decimal ou fracionária. Os naturais estão contidos nos inteiros. E os números inteiros são representados pela letra Z maiúscula. Mas por que a letra Z? Porque essa representação vem do alemão Zahlen, que significa número. E onde eles aparecem no nosso dia a dia? Como vocês observam, eles aparecem nos extratos bancários, nas temperaturas que são abaixo de zero, para determinar a altitude, nas botoeiras dos elevadores, quando nós temos o subsolo, e também no saldo de gols do nosso time. Depois nós temos os números racionais. São todos aqueles que podemos representar na forma de fração os números inteiros, sendo que o denominador pode ser qualquer número diferente de zero. Esses números também foram criados pela necessidade humana. O conjunto dos números racionais é a junção dos conjuntos numéricos de frações e dos decimais, já que esses algarismos podem ser escritos na forma de fração. O uso da letra Q como representação dos números racionais deriva da palavra inglesa quotient, que significa quociente, já que a forma geral de um número racional é um quociente de dois números inteiros, ou seja, o resultado de uma divisão. Logo depois, pessoal, nós temos os irracionais. Os números irracionais aqui, eles sempre causaram uma grande inquietação nos matemáticos durante um longo período. Hoje, nós temos uma definição sobre os irracionais.
O estudo dos números irracionais, ele foi aprofundado quando foi preciso calcular problemas que envolviam o Teorema de Pitágoras. E onde se encontravam raízes não exatas. Aí surgiu toda essa problemática dos irracionais. Ele é considerado, um número irracional é considerado todo aquele que não podemos expressar como uma fração de números inteiros, ou seja, são números em que a expressão decimal ela é infinita e não periódica. As raízes não exatas e o mais famoso de todos, né, o número racional, que é o número π. O número π é determinado pela divisão da circunferência pelo seu diâmetro. Aqui no canal, pessoal, nós temos um vídeo onde eu falo exatamente sobre o número π. Outro exemplo que passa também desapercebido, que é um número irracional, é o número de ouro, que pode ser encontrado em vários lugares da natureza. Eu também falo aqui, nesse vídeo do número π, um pouco sobre o número de ouro. Bom, mas onde usamos os números irracionais? Os irracionais aparecem em fórmulas para o cálculo de perímetros, áreas e volumes, e também como soluções de algumas equações. Pessoal, e por último nós temos os números reais. Esses números podem ser definidos como um conjunto que engloba números positivos, negativos, decimais, fracionário, zero, além das dízimas periódicas e não periódicas. Ou seja, é a união de todos os conjuntos. Aqui nós temos um diagrama que mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês, da união desses conjuntos. Nós temos também, pessoal, outros números, claros. Temos os números primos, os números perfeitos, os números complexos e tantos outros. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de te inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos.